Boa noite, a paz. Que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos dê coragem. Nós estamos aqui livres, não é verdade? Estamos aqui livres, e parecia que nós estávamos tímidos na oração. Porque é tão bom quando a gente chega aqui, eu vi numa correria tão grande também no dia de hoje. E quando eu cheguei aqui, eu senti assim, meu Deus, que liberdade. Vocês não sentem assim não, quando chega aqui? Porque é uma luta para chegar aqui. Mas quando chega, meu Deus, que bom que eu estou aqui, agora eu posso rezar. Então não fiquem tímidos, meus irmãos. Não fiquemos tímidos para a oração. Abre a boca e ora mesmo. Eu não estava ouvindo quase a voz de ninguém assim orando, vocês aí. Vamos orar mesmo. Que alegria quando nós vamos para a casa do Senhor. O salmista diz, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, esse é o único momento onde nós podemos ser nós mesmos. Que às vezes nem dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, às vezes, nós também não podemos ser nós mesmos. Em alguns momentos, Mas diante do Senhor, Ele quer que nós tiremos todas as máscaras. Então, o tema dessa noite, eu gostaria que vocês abrissem aí em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 35. Enquanto vocês abrem, eu gostaria sim de partilhar com vocês sobre o poder da palavra de Deus. Irmãos, quando Deus fala, quando é o próprio Deus falando, o nosso coração arde. E eu lembro agora, quando falando nisso, eu lembrei daquela passagem dos discípulos de Emaús, que estavam caminhando com Jesus e não reconheciam ele, Não sabia que era ele. E aí, quando eles descobriram que era Jesus que caminhava com eles, aí eles disseram assim, bem que nosso coração ardia na estrada quando ele falava. Quando Deus fala, por meio da sua palavra, a nossa vida se transforma. E aí, por isso que eu lembro que quando aqueles discípulos ali na passagem, dos discípulos de Emaús, mesmo sem saber que era Jesus, depois que eles se deram conta de quem caminhava com eles, eles disseram, bem que quando ele falava no caminho, nosso coração se abrasava. E é esse o desejo que eu tenho, quando eu vou proclamar a palavra de Deus. É que o meu coração se abrase, tanto quando eu vou assim proclamar, como quando eu estou ouvindo. Independente de quem esteja proclamando, a palavra é do Senhor. Então, a palavra, quando é proclamada e a gente deixa o próprio Deus falar por meio da palavra, ela transforma, viu? E Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco mesmo por meio da palavra. A gente não veio aqui à toa. Então, que nós possamos já ir dizendo, fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que a tua serva escuta. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero que o meu coração se abrase nessa noite ao ouvir a sua palavra, Senhor. Porque eu sei que a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra não volta vazia. Eu preciso da sua palavra nesta noite, Senhor. Então eu abro as portas do meu coração. Eu abro os meus ouvidos, Senhor, para ouvir a sua palavra. E aí, irmãos, aqui no versículo, agora vocês já abriram, não é? Em Romanos 8, a partir do versículo 35, daqui foi extraído o tema dessa noite, que tem inclusive uma interrogação. Quem nos separará do amor de Deus? Aqui colocou Deus, mas de Cristo, Aqui na Bíblia, na minha está Cristo. Vocês querem ler comigo? Vamos ler juntos. Aí vamos lá. Já vai pensando, quem pode me separar do amor de Deus? Ou melhor, quem é que tem me separado do amor de Deus? Ou o que tem me separado do amor de Deus?
Aí, então vamos juntos. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado, destinado ao matadouro. Esse é um trecho extraído do Salmo 43, versículo 23. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Quem nos amou primeiro? O próprio Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de amá-lo, mas Ele mesmo tomou a iniciativa e nos amou primeiro. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus tem testemunhado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do amor que Deus nos testemunha. Eu li errado, ó. Ele diz que nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o amor que Deus testemunha, o amor que Ele tem por nós, a plenitude do amor de Deus já está em nós. Porque em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Libertador, esse amor é plenificado. E aí depois, em outra passagem, Paulo também diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho já nos foi dado. Então o amor está em nós. O amor está em mim. O amor está em você. Porque o amor de Deus é o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, quem é que pode nos separar deste amor? Que você possa ir pensando. Será que uma pessoa pode ser mais forte na minha vida do que esse amor? E por causa dessa pessoa eu abandono o meu Deus? Será que uma pessoa pode me separar do amor de Deus? Será que o pecado, as seduções deste mundo são mais fortes e são capazes de me tirar do caminho e me fazer abandonar aquele projeto lindo que Deus já traçou para mim? Será que alguma coisa que eu gosto muito, um vício, a gente pode ir pensando. E aí, aqui eu quero falar uma frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito, que fala exatamente assim: fizeste-me, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Olha que linda essa frase de Santo Agostinho. O Senhor nos fez para Ele. Nós somos a obra-prima das mãos de Deus. Né? A história da criação diz que Deus criou tudo. E depois criou o homem, à sua imagem e semelhança. E olha só, enquanto nossa alma não busca e não se descansa em Deus, e não se deixa amar, porque a nossa alma tem essa sede, essa inquietude. Enquanto não descansar em Deus, nós não vamos encontrar o refúgio seguro e nem a alegria.
porque a nossa alma só encontra alegria no Senhor. E agora eu quero perguntar, que ele fala que nada pode nos separar deste amor, mas eu quero perguntar para mim e para você. Você já experimentou este amor? Você conhece o amor? Você conhece o amor, o verdadeiro amor? Você conhece o amor? Olha para o amor ali. O verdadeiro amor. Esse nunca falha. E nunca nos decepciona esse amor. Esse é o amor que transcende toda a inteligência humana. É o amor que é mais forte que a morte, né? O Cântico dos Cânticos, né, já fala que o amor, em Cântico dos Cânticos, diz que o amor é forte como a morte. Mas depois de Jesus, o Filho de Deus vivo, que se dá a nós por inteiro, nós podemos dizer que o amor é mais forte que a morte, porque o amor venceu a morte. Não há mais morte para o cristão. Aquele que está em Deus verdadeiramente, completamente entregue, fazendo a vontade de Deus, essa pessoa chega a um ponto que ela nem tem medo mais da morte. Por que Francisco de Assis dizia a irmã morte, né? A irmã morte. Ô, glória! Quando a gente fala na missa, né? Vinde, Senhor Jesus, a gente está dizendo, vem logo, Senhor, mas será que a gente está preparada? Não é? Então, amados, quando a gente está totalmente entregue ao amor de Deus, e a gente se deixa conduzir pelo amor, e a gente vive em função das coisas de Deus, não que a gente não trabalhe, mas qual é a prioridade da minha vida? Qual é a prioridade da sua vida? O que é mais importante na sua vida hoje? Hoje. O que é mais importante? Qual tem sido a sua prioridade? Porque enquanto as coisas do céu não forem o centro e o foco da nossa vida, nós ainda não estamos preparados para a vinda do Senhor. Porque às vezes a gente até ainda faz, mas mais ou menos. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Eu sou voluntário. Existem os servos voluntários. Os voluntários, né? Quando dá, eu faço. Existem aqueles que são chamados. Quando o Senhor me chama e eu sei que eu sou chamada, aí é diferente. Existem os chamados e os voluntários. Mas voltando, amados irmãos, nós já conhecemos o amor, sim? Eu conheço. Mas eu já experimentei o amor como eu preciso experimentar? Fala para você. Senhor, mas eu já experimentei? Na plenitude, eu já experimentei? Aí então nós vamos dizer agora para ele, Senhor, eu quero mais. Eu quero experimentar mais, porque eu tenho experimentado. Mas tem dias que eu estou muito vazia. E tem dias que eu não vivo como aquela ou como aquele que é amado até o extremo. Porque não existe amor maior do que o amor de Deus por nós. Quem você acha que pode? Agora eu vou pedir os irmãos para me ajudar. Quem vocês acham que pode nos separar do amor de Deus? A palavra disse que nada na angústia, listou algumas coisas. Mas agora, trazendo hoje, para a minha realidade e para a sua, o que tem separado? Eu mesma, isso mesmo. A única pessoa que talvez, porque até outra pessoa, igual eu conversava com uma irmã,
que ela diz que devido à companhia da sobrinha dela, a sobrinha dela arrumou um relacionamento doentio, e ali naquele relacionamento ela foi aliciada, o moço era um usuário de drogas, ela se tornou uma usuária e hoje a família vive um rebuliço. Até, não é só pai, mas até os tios e tias que ninguém consegue, né? Toda a família sofre as consequências. Então, às vezes uma pessoa, uma companhia também pode, mas se eu não tiver alicerçada em Deus. Porque se eu tiver alicerçada em Deus, ninguém pode me tirar de Deus. A não ser eu mesma, com a minha livre escolha. Então, eu posso dizer que foi aquela pessoa que tirou aquela moça, que levou aquela moça para o mundo das drogas. A pessoa até contribuiu, mas ela quis ir porque ela é livre, não é verdade? Então, resumindo, a única pessoa que pode realmente me separar do amor de Deus sou eu mesma, com as minhas escolhas. E aí, dependendo de com quem eu ando, pior fica, né? Aí eu lembro que minha mãe me dizia assim, minha mãe, até os 12 anos, eu ainda lembro de alguns ensinamentos da minha mãe, porque quando ela morreu, eu tinha mais ou menos essa idade, de 12 para 13 anos. E ela dizia, anda com o bom que serás um deles, anda com os maus e ficarás pior que eles. Se ao andar com alguém, aquela pessoa, se for para eu evangelizar aquela pessoa, ótimo. Se for para eu trazer para o Senhor, maravilha. Mas se eu não tiver equilíbrio e força para o contrário, para trazer, e se for para eu cair no buraco com ela, é melhor não andar. É melhor não andar, é melhor fugir. Fuja. Porque senão você pode ser separado desse amor que já te conquistou. E aí, irmãos, para falar um pouco desse amor, tem tantas passagens na Bíblia que são verdadeiras declarações de amor, que a maioria a gente já conhece, não é? E eu queria ler algumas aqui, ó. Só citar alguns versículos do Antigo Testamento, só do Antigo Testamento que eu peguei aqui. Amo-te com eterno amor, e por ti estendi o meu favor. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. És precioso a meus olhos. Eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Isso aqui é de Isaías 43, versículos 1 e 5. Quando a gente está com o Senhor, o nosso coração fica tranquilo. Mesmo em meio às turbulências, a gente não perde a paz. Por isso que ele aqui diz, fica tranquilo, mesmo que você esteja passando por turbulência. Essa outra aqui, ó. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Ele exulta de alegria a teu respeito. E aqui o Senhor, Ele está conosco como um valente guerreiro. Então, vou tentar falar mais baixo, com mais tranquilidade para não forçar a voz. Irmãos, essa passagem, depois vocês leiam em Sofonias 3,17, que fala que o nosso Deus, Ele está sempre no meio de nós como um herói salvador. Ele luta por nós. E aí fala que Ele se alegra por nós. Deus se alegra com cada vitória nossa. Deus vibra por cada passo, Ele exulta de alegria a teu respeito.
Ele exulta de alegria ao meu respeito. Porque quem ama se alegra. Imagine o pai da terra, Tadeu. O Tadeu, que alegria que você teve com a vitória do seu filho, não é, Tadeu? Você, pai da terra. Cada vitória do teu filho, você exulta de alegria. Porque você viu que ele deu um passo. E para as coisas da terra. Então eu lembro sempre, às vezes eu falo do meu pai, né? Que está bem velho e nem fala mais. Mas como meu pai demonstrava alegria por mim. Que às vezes ele nem dizia o nome dele quando ele estava lá na minha casa. Ele só dizia, eu sou o pai da Sônia. Parecia que era um orgulho ele ser o pai da Sônia, uma mulher desse tamanho. E ele é grandão, meu pai era grande. É grande, né? Agora ele está encolhido, assim, curvado. Então você imagina o Pai do céu. Que alegria do Pai. Com a tua vitória. Com a minha vitória. Por ter escolhido a melhor parte. Por escolher o caminho certo. Então essa passagem diz que ele vibra de alegria por cada vitória nossa. Porque nós não estamos escolhendo o caminho dos maus. Porque nós estamos escolhendo a melhor parte, aquela que nunca nos será tirada. Como disse, né? Como Jesus disse para Maria e Marta. E aqui em Jeremias 1 diz assim, olha que lindo. Antes que te formastes dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascestes, eu já te conhecia e te consagrei. Olha que forte e que lindo. Se a gente parar e pensar, nossa, eu sou uma consagrada. O Senhor me consagrou. O Senhor me chamou antes mesmo que eu nascesse. E Ele já sabia que hoje eu estaria aqui. Ele já sabia porque Ele traçou um caminho para mim. Agora, se eu tivesse escolhido não este caminho, onde eu estaria hoje? O que eu poderia estar fazendo se eu não fosse dócil à voz de Deus? Porque Deus, Ele nos deixa livre, Ele nos faz um convite, vinde a mim. Mas Ele nunca vai nos violentar ou fazer com que a gente venha assim. Ele vai respeitar a nossa decisão. Então, irmãos, qual é a grande mensagem para nós hoje? E a grande mensagem para o mundo inteiro que carece do anúncio do Evangelho. Como o mundo precisa do anúncio do Evangelho, irmãos. Como o mundo precisa da boa notícia. Quantos que mendigam amor e nem sabem que são mais amados, que o Senhor disse que eu permuto reinos por ti. Eu troco numa nação inteira só por você. Porque o Senhor nos ama individualmente. A gente pensar dele, não vai olhar para a minha situação dessa, não. Só um detalhe, isso. Ele vai ver, claro que ele vê. Porque ele olha para a Sônia, ele olha para a Juliana, ele olha para a Gislene como se só existisse você nesse mundo. Como se só fosse você na face da terra. Então, porque ele me conhece pelo nome. E a partir das minhas características, o Senhor trabalha em mim. A partir do que eu sou, do jeito que ele me fez. É por isso que a gente até fala lá na formação humana, né, que é muito rica, que fala que a gente não precisa imitar ninguém. Nós somos nós mesmos, porque Deus nos vê e trabalha em mim a partir do que eu sou. Ele vai me moldando, Ele vai me transformando. E aí, irmãos, qual é a grande mensagem? A primeira, vamos para a gente gravar, tá? Para finalizar. Deus nos ama e deseja se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Fala isso, ó. Deus me ama e deseja
se relacionar comigo pessoalmente. E aí eu pergunto, você tem os seus momentos de oração pessoal? Você tem os seus momentos de intimidade com o teu Deus? Em que você abre o seu coração para Ele, você rasga todo o seu ser diante dEle e diz, Senhor, eu sou isso, eu estou assim. Irmãos, isso é oração. Isso é oração. Sabe, eu conversar com Deus como se eu converso com um amigo. Olha, você vir no sacrário, a gente vem no sacrário e fica só nós e Deus. Como é enriquecedor. Eu nunca fui diante de Jesus sacramentado e fiquei lá um tempo conversando com Ele, chorando às vezes com Ele, para eu voltar do mesmo jeito. Nunca. Porque não, é impossível se encontrar com o Senhor e ficar do mesmo jeito. O que a gente vê no Evangelho? Sabe aquelas pessoas que se encontravam com Deus, como elas saíam? Transformadas, fisicamente e espiritualmente. Olha a mulher do fluxo de sangue. Olha o cego. Quantos iam até Jesus, se encontravam com ele e saíam diferentes? Então é um encontro, a gente precisa. Deus é amor e quer oferecer a todos nós esse amor. E Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, gente. Por isso que Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Ele veio para que nós tivéssemos vida plena e vida de santidade. Sabe qual é a nossa vocação? Qual é a verdadeira vocação do homem e da mulher antes da vocação matrimonial ou sacerdotal? É a santidade. Porque nós fomos chamados por Deus para ser santos. E aí o Senhor nos chama também. Ele quer que nós sejamos felizes. O Senhor deseja a minha felicidade. Eu acabei de falar, eu estava falando, se o Pai da terra quer a felicidade do filho, imagina o Pai do céu. Será que Deus manda o sofrimento? O que vocês acham? E será que quando as pessoas falam assim, você louva a Deus pelo sofrimento, você louva pelo sofrimento? Não. Você louva a Deus no sofrimento. Nós não somos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Vamos ser sinceros. Eu não louvo, ô Senhor, que bom que eu estou com essa tosse que não me deixa dormir. Não, eu louvo a Deus mesmo estando com essa tosse. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, por exemplo, mesmo ele estando naquela situação. Porque eu sei que mesmo na dor, mesmo na tempestade, o Senhor não me abandonou. E de todo mal, Deus tira um bem maior. Talvez Deus esteja permitindo essa situação para minha santificação. E nós estivemos, a Arlene foi comigo na casa lá do companheiro da minha irmã, na semana que ele faleceu, não foi? E aquele homem não foi fácil, não. Acompanhei a história dele por mais de 10 anos. A situação daquele moço, daquele senhor. E só padre para atendê-lo em confissão foram, acho que umas 2 vezes, 3. E naquela semana eu senti, digo, não, a gente tem que ir logo. Aí nós fomos numa segunda-feira. E depois eu tive um sonho para você ver que todo sacrifício não é em vão. Mas não vou contar agora para vocês não, que eu tenho que terminar, senão eu começo a tossir. Que valeu a pena se esforçar pela salvação daquela alma. Vale a pena, irmãos. Qualquer esforço vale a pena. Irmãos, e vale a pena se esforçar pela salvação da nossa alma, sobretudo. Deus é amor e misericórdia. Deus é o Pai do céu.
Ele é o papai do céu. O papai, o paizinho, que a gente às vezes tem homens, principalmente homens, que tem uma dificuldade de dizer. É o papai, papaizinho. Pai do céu. Deus é meu pai. Eu tenho um pai. Por isso que às vezes eu lembro, eu fui evangelizada aprendendo a dizer benção. Vou repetir o que eu disse uma vez lá no seminário. Quando criança, eu tinha certeza que eu tinha um pai. Eu imaginava até a figura dele por causa das imagens da minha mãe. Tinha uma imagem igual Jesus ali, o Sagrado Coração. Minha mãe tinha uma imagem daquela, só que de papel, né? Um quadro. E como falava tanto do Papai do Céu, a imagem que eu tinha dele era aquela ali, quando eu era criança. E aí eu não tinha a menor dúvida que eu tinha um pai na terra e um pai no céu. Aí a gente era obrigada, aí só que não era de boa não, era obrigada a dizer. Se não dissesse, apanhava assim, ó. Bença Papai do Céu. Bença Mamãe do Céu. Aí depois dava benção para eles. Irmãos, eu não tinha a menor dúvida que eu tinha um pai no céu. Eu não tinha dúvida quando criança que eu tinha um pai amoroso. Que esse pai cuidava de mim. Que eu não precisava ter medo. Porque ele viria na hora que eu precisasse. E às vezes nós relacionamos o nosso pai da terra, quem tem dificuldade ou teve com o pai da terra. E às vezes há um obstáculo, mas o Senhor cura. O Senhor cura os nossos relacionamentos também. Irmãos, nós vamos sendo curados. A cura interior é um processo longo. A cada dia, a cada pregação, a cada santa missa, a cada momento de oração pessoal, o Senhor vai nos curando, curando os nossos relacionamentos. Então, que nós possamos, irmãos, abrir os nossos olhos, que se possa mesmo ir pedindo. Quando nós abrimos os nossos olhos para essa realidade espiritual, tudo muda. Qual é a realidade espiritual da qual eu estou falando? Que Deus nos ama ao extremo. E que nada pode nos separar deste amor. A não ser nós mesmos, pela a liberdade que Deus nos deu. Quando eu abro os olhos para essa realidade espiritual, quando eu tomo posse disso, eu sou uma mulher muito mais forte. Serei um homem muito mais forte. Porque eu vou ter um alicerce. Eu vou me valorizar como pessoa. Eu vou reconhecer a minha dignidade de filho e filha de Deus. Não é qualquer coisa nesse mundo que vai me tirar desse alicerce. Por maior que seja a decepção que eu tenha tido com pessoas, eu não vou me humilhar. Eu vou me humilhar sim, mas aos pés de Jesus. Porque eu sei que eu sou amada demais para me rebaixar, para me desvalorizar como pessoa. Olha a nossa dignidade. Quão valioso és cada um de nós. A palavra diz: és precioso, és preciosa aos meus olhos. Eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Não interessa o que nós já tenhamos vivido no passado, porque o que interessa é o novo de Deus que começa. E o Senhor quer nos convencer do seu amor. Ele quer nos convencer que nada é mais forte do que o amor dele por nós. E aí eu posso pensar: Senhor, mas essa angústia tem me separado, Senhor. Essa tribulação está forte demais. Às vezes eu me sinto abandonado.
Às vezes eu me sinto abandonada até por Deus. Mas eis que hoje o Senhor te fala no seu interior: eu não te abandonei e jamais hei de te abandonar. Talvez o medo, o perigo, né, nas situações que a gente tem atravessado, talvez tudo isso seja motivo, mas a própria palavra vai levantando hipóteses de situações que poderiam nos separar. Mas aí vai lá no versículo 38, olha o que ele diz. Paulo fala aqui: eu estou persuadido, ou seja, eu estou convencido agora, diante de tudo que eu vivi, diante de tudo que eu já testemunhei. Paulo dizia: eu estou convencido que nada mais pode me separar de Deus. Irmão, sabe por que Deus permite provas? Para você ir ficando mais resistente. Para você ir se tornando mais forte diante das tribulações. O que Paulo passou? Paulo passou por muitas situações, não foi? Quantas situações que Paulo passou? Lembra de algumas, Tadeu? Atos 27, a viagem de Paulo, em que o barco se despedaçou e só não afundou porque ele estava lá, e o Senhor falou que não pereceram porque um servo de Deus estava lá, embora ele tivesse como encarcerado. Gente, Paulo, ele passou por inúmeras situações, inúmeras provações. Você já passou também? Passou? Você tem medo das provações? Eu não vou dizer que eu não tenha medo, porque eu sou fraca também. Mas quando a gente abraça na graça de Deus, por isso que diz: o sofrimento com Jesus é uma coisa, sem ele é desesperador, é insuportável. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o descanso. Então, cada prova, cada tribulação, cada problema vivido, não foi porque Deus quis a tentação, não vem de Deus, hein? A tentação é do demônio. Mas Deus permite, às vezes, nada acontece sem a permissão de Deus, certo? Deus permite para que dali Ele tire um bem maior e eu cresça. Se eu cair, eu me levanto. Se eu cair em pecado, eu estou no caminho de Deus. Eu caí. Qual é a maior grandeza agora? É eu me levantar e dizer: Senhor, eu não quero mais cair. Lute. Se confessa. Mas luta. Levanta. Porque tem Pedro, em 1 Pedro, uma palavra que fala que depois que a gente experimentou a graça, se a gente volta, ele compara como o porco é a porca, né, que rola sobre o vômito, ou que come o próprio vômito. 2 Pedro 2:22. Pelo vômito. Se enrola ou come o próprio vômito. Então, se caiu, o Senhor está de braços abertos, mas é preciso se levantar. E agora eu convido você, diante dessa palavra de Romanos 8, 35 ao 39, que você vá se levantando agora e vai dizendo: Senhor, vem abrir a minha mente, vem abrir o meu coração, Senhor, vem abrir os meus ouvidos, abre todo o meu ser, Senhor, abre todo o meu entendimento, meu Deus, para que hoje, de uma vez por todas, eu adentre o teu amor, eu me entregue a ti verdadeiramente, porque eu sei qual é o segredo da felicidade. Eu já sei qual é o segredo da felicidade, Senhor. Eu já sei qual é o segredo da paz interior. É estar nos braços do Senhor. Que nada mais
e nem ninguém possa me tirar essa paz que o mundo não pode dar. Que nada e nem ninguém possa mais me separar do amor de Deus. E aqui o texto cita essas coisas, mas é justamente porque era dessas coisas que Paulo viveu, essas tribulações, a angústia, a nudez, quantos perigos ele atravessou, quantos perigos nós temos atravessado, quantas tribulações, Senhor. Vai apresentando agora para o Senhor todas as dificuldades da sua vida e vai dizendo: Senhor, mas em todas estas coisas eu sou mais que vencedora pela virtude daquele que me amou e me ama com amor eterno. Em todas essas coisas, Senhor, eu sei que eu estou sendo provada. Em todas essas coisas, Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou diante dessas situações. Por isso eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor. Porque eu sei que em tudo o Senhor está. Porque mesmo na dor, o Senhor não me abandona. Irmãos, sabe qual é a oração diz que mais forte? A oração mais forte é aquela do momento da tribulação e da dor. Quando você mesmo na dor, você exalta o Senhor. Você está dizendo: Deus não me abandonou. É por isso que a gente fala para louvar o Senhor na dor. Porque você está dizendo exatamente isso. Mesmo na dor, o Senhor não me abandona. Pelo contrário, aí que Ele está mais perto. E aí Deus se derrama em misericórdia. Porque o que o demônio quer é que no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do perigo, a gente entre em desespero. É isso que o inimigo quer. Ele quer a oração da murmúria, como dizia o Padre Léo, que a oração do encardido é da murmuração. Sabe aquelas pessoas que murmuram o tempo inteiro? Essas pessoas não estão na graça. Então que nós possamos agora dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nós vamos renunciar à murmuração. Nós vamos renunciar a toda palavra maldita. Senhor, me coloco em sua presença, Senhor. E eu quero te convidar a fazer sua oração. E pedir mesmo a graça do Espírito Santo.